Queria chamar aqui agora, para falar com a gente, uma pessoa que tem um case bem interessante. É um case, o que foi interessante na jornada dessa empresa foi, além de todo, como sempre os desafios que existem, foi a velocidade. Foi muito rápido, foi... É aquilo que a gente estava falando, tem uma dor, a coisa se transforma numa algo a ser resolvido, aí todo mundo se junta e resolve e tal. Então eu gostaria de convidar o Renato Mendonça, gerente de TI da Cury, para vir aqui ao palco. Palmas para o Renato, por favor. Atleta diferenciado, veio lá de Sampa, para nós, a Cury fera. Renatão, por favor, o palco é seu, fica à vontade. Obrigado. Bom, boa tarde, gente. Sou Renato Mendonça. Eu estou na área de TI já fazem 20 anos, né? Eu comecei na área de TI, era adolescente, eu acho, que eu desmontava e montava computador, era minha grande coisa, né? Desde pequeno isso. E dentro do mercado da construção civil eu já estou há 15 anos, né? 15 anos na área de TI, dentro da construção civil. O QR Code é o meu LinkedIn aí, se alguém quiser se conectar comigo, fique à vontade. Pode escanear aí e a gente fala por lá. E essa coisinha aí é meu filho, Luca. Recém-nascido, tem um aninho, acho. Um aninho. O Luca tem um aninho. É a minha inspiração do dia a dia, né? Ter filho é uma coisa que muda muito a gente. A gente aprende muito. E também é um momento muito complexo, né? A gente tem bastante homens aqui, poucas mulheres. Mas eu sou muito grato à minha esposa, Bruna, porque eu sei tudo que ela passou e tudo que ela ainda passa e abriu mão para o bem da nossa família, tá? Cadê Fernando? Tá por aí? Ô, Fernando, queria agradecer o convite aí, seu, todo o time da Automation Edge, o Marcelo não pôde estar aí, o pessoal da Marlabs/Monitora, né, que também nos apoiou, vou falar um pouco dessa parceria aí, mas agradecer um convite. E dizer que eu acho que é muito bom esses eventos, né, a gente acaba contribuindo muito para o ecossistema, né. Eu acho que quando a gente iniciou a nossa jornada lá, a gente não conhecia ninguém que usava Automation Edge, para a gente foi uma novidade isso. E estar aqui e ver tantos cases é muito interessante, muito bacana, com certeza trocar tudo isso. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da Cury. A Cury é uma construtora incorporadora que atua somente nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, com foco no segmento popular. É líder de construção residencial, né? Uma das líderes de construção residencial. Ela atua ali com foco no segmento popular, dentro do Minha Casa Minha Vida também. A disciplina financeira, a gente fala muito sobre isso, é uma coisa muito importante dentro da nossa companhia, né? A gente está falando aqui sobre automação, e acho que a automação é um dos itens que a gente tem dentro da jornada digital, né? E eu trago aqui duas variáveis que eu acho que são importantes, porque de alguma forma elas contribuem para a nossa jornada, né? A primeira foi a questão do IPO. A Cury fez o seu IPO em 2020, né? Era um momento de pandemia, uma série de indecisões, mas eu acho que isso contribuiu muito para que a gente avançasse na nossa jornada digital. Mas também a pandemia, né, apesar de todos os pontos e problemas que a gente teve, eu acho que ela também acelerou muito a jornada digital. Pelo menos no nosso mercado a gente consegue ver isso, porque muitas pessoas que faziam business ali cara a cara, que assinavam alguma coisa e tudo mais, do dia para a noite foram forçados a se resolver e achar uma forma de fazer negócio de algum outro jeito, tá? Bom, a outra variável é aquele gráfico ali, que são os lançamentos, é a quantidade de lançamentos que a gente faz por ano. E ali eu destaco o seguinte, né? Eu estou na companhia desde 2019 e o crescimento ele é muito grande todos os anos. É uma coisa boa, é uma coisa positiva. Isso gera um volume de trabalho muito grande para todos, mas, ao mesmo tempo, isso
ajuda um pouco nessa questão da jornada digital, porque para a gente, e acho que é um dos grandes pontos que a gente fala nos últimos 2, 3 anos, é o seguinte, cara, não tem jeito, não dá para fazer. Do jeito que está a coisa, manual, no papel, seja lá o que for, por e-mail, não vai funcionar. Isso é uma coisa que é válido para todas as áreas e muita gente entendeu isso. Então, eu acho que isso, de alguma forma, ou isso contribui para que todos estejam engajados com essa questão da jornada e como foi a nossa jornada, que eu vou falar um pouquinho mais. Opa. Ah, era o... Não, tinha o vídeo lá, passo o videozinho aí da Curi, por favor. O que é preciso para estar... Boa. Aumenta o som aí, hein? O que é preciso para estar entre os maiores? Estar nos maiores mercados, com a melhor estratégia e controle total em toda a operação. Entregar a melhor experiência, muito além da entrega das chaves. Ter foco no detalhe, com uma equipe comprometida na realização de grandes conquistas. Escolher os lugares certos. Cumprir o que promete e conquistar o respeito do mercado. Para ser o maior, é preciso entrega. E a gente sabe disso há quase 60 anos. Pode confiar. Curi, a melhor escolha tem o endereço certo. O que é preciso para estar entre os maiores? Estar nos maiores mercados. Você volta aí, eu com a posso ir melhor passando aqui? Faltou o robozinho, hein? Bom, vamos lá. Estão ouvindo aí? Ah, beleza. Vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Opa, eu estou me atrapalhando aqui com isso. Bom, a automação de processos realmente é um dos itens na nossa jornada. A automação de processos já existia, mas talvez de uma forma isolada, pontual, e foi ali, em meados de 2022, diante de um problema, de um cenário que a gente tinha, que aí a gente deu um pontapé, no qual hoje a gente enxerga que não tem mais volta, não tem como voltar atrás, e não tem como a gente não evoluir para esse cenário. Eu gostaria só de destacar que, né, a gente está falando bastante aqui sobre os RPAs, né, que é uma solução, e aí a gente tem normalmente uma solução, um produto e um fornecedor, né, que faz um serviço para a gente ali, fazendo a implantação, treinamento, a gente faz isso dentro de casa, mas eu gostaria de destacar que o nosso case aqui ele foi diferente e um dos pontos principais foi a questão da parceria, né? Como eu comentei, eu não conhecia ninguém que utilizava o Automation Edge. É muito bom ver que tem mais pessoas e que conseguiram evoluir. Mas aqui, o time aqui que participou, né, na época o Fernando teve envolvido diretamente, teve o Marcelo da Monitora. Eu acho que eles conseguiram entender muito bem o nosso cenário lá, seja a questão do crescimento, seja a questão da forma como a gente interage, e o case que eu vou apresentar tem muito dessa parceria. Eles entenderam isso muito bem e foram muito parceiros em todos os momentos e
acho que da forma como a gente precisava naquele momento, né? Eu acho que cada empresa tem o seu caminho e tem coisas que acontecem que é conforme o caminho, é conforme o momento, e tem coisas que andam e coisas que não vão para frente de uma forma tão bacana. Bom, e aqui, como que a gente começou, né? Qual que era o nosso grande problema na época? A gente tinha uma equipe interna que se chamava Central de Lançamentos. Essa equipe ela cuidava de todos os lançamentos que a gente tinha de nota fiscal, seja um pedido de compra, um reembolso, um contrato de prestação de serviço, tudo isso era feito por essa equipe de central de notas. Tá? E como que funcionava? Então, eu, por exemplo, sou lá da área de tecnologia, eu pago fornecedores e tudo mais. Então, se eu vou fazer um novo contrato, se eu vou fazer o lançamento de uma nota fiscal, um pagamento, eu recebia essa nota, eu entrava numa solução que a gente tem, né, de chamados, criava um chamado e esse chamado caía para essa central de atendimento, que fazia uma análise, uma avaliação do chamado, dos dados ali da nota fiscal, e depois ela entrava, fazia o acesso lá no nosso RP. A gente usa o Cienge, que é um RP específico da construção civil, a Softplug, que proveu o Cienge para nós. Então, essa equipe entrava lá no Cienge e fazia esse lançamento, e aí, a partir daí, o fluxo de aprovação, enfim, seguia. Tá? Só que a gente tinha uma equipe com uma quantidade de pessoas que era considerável, e com aquele volume que eu apresentei no gráfico de crescimento da companhia, esse número ia crescer muito dessas pessoas para fazer um trabalho que era meramente digitação, né? Ela pegava ali os dados que tinha num formulário e redigitava isso dentro do nosso RP. Né? Então, a gente tinha uma equipe grande, centralizada, que iria precisar crescer, não tinha jeito. O nosso RP ele também tem uma complexidade em alguns momentos de lançamento, então não era uma tarefa muito fácil, ela passava ali por 2, 3, às vezes 4 telas, e isso dificultava um pouco mais, porque gerava um tempo maior ali em cada lançamento. E o nosso RP não tinha nenhuma integração para esse tipo de processo. Né? E aí a gente avaliou algumas formas, pensou em fazer isso, e quando a gente viu, né, porque a gente pediu uma POC aí pelo pessoal da Automation Edge isso funcionando, a gente achou muito aderente para o que a gente precisava. E o que a gente fez? Né? A gente criou um formulário muito mais simples, onde qualquer pessoa entrava lá e solicitava esse lançamento. Só que esse formulário ele era otimizado para quem fazia a solicitação, a pessoa anexava ali a nota e o boleto, e aí, a partir daí, a gente não tinha mais essa equipe da central de lançamentos pegando esses dados e imputando no nosso RP. Era, assim, um robô que ia lá, pegava todos esses dados, criava no RP e retornava lá. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente fez, o piloto. A gente levou realmente 3 meses de piloto. Isso aconteceu porque eu falei, né, a gente tinha um time bem engajado nisso, porque não dava mais para crescer a quantidade de pessoas ali, e tinham vários problemas, né, de lançamento, coisa que lançava errada, coisa que estava faltando, e isso impactava lá na frente. Em vários casos, a gente tinha multa e juros em função disso. Tá bom? Bom, e aí, quando a gente lançou esse piloto, uma das pessoas que participou do projeto, e foi uma discussão, eu vejo o pessoal falar aqui, não lembro quem comentou, que falou assim, pô, o robô está lá, né? O robô é como se fosse um sistema, que o cara fala, pô, o robô que não fez, o robô que deu erro. E aí a gente também foi numa linha de tentar humanizar esse robô. E aí a gente criou lá na Cury a Clarinha. A Clarinha é, de fato, o nosso RPA. Se alguém chegar hoje na Cury e falar assim, vocês usam solução de RPA, eles nem vão saber o que é um RPA. Que eles não conhecem isso, eles não sabem
que os robôs são RPA, né? Eles conhecem a Clarinha, né? Desde o piloto a gente criou essa identidade visual, a gente divulga isso dessa forma, né? E foi muito bacana, as pessoas começaram a se identificar com a Clarinha, gostaram muito da Clarinha. A Clarinha foi muito bem reconhecida e ela meio que virou uma pessoa mesmo, sabe? Então, assim, pô, você está falando mal da Clarinha, cara? Que isso? Como pode? Não é assim, né? Não é um sistema. Porque o sistema é verdade, né, gente? Assim, todo mundo, quem não vai lá e fala, esse sistema é difícil. Puta que pariu, é o RP, é o Cienge, é o SAB. Nenhum presta, é impressionante. Então, assim, e o sistema não se defende, né? Ele não fala. Mas, por incrível que pareça, pode parecer um negócio simples, mas que a gente tem pessoas que hoje lá, e não são pessoas de TI, defendem a Clarinha. Bom, e aí, a partir daí, a gente viu que a coisa funcionava, e funcionava muito bem. Num primeiro momento, esse piloto não mudou nada para a operação da área, as pessoas continuaram fazendo o que elas faziam, porém, faziam o acompanhamento, avaliando se o que a Clarinha estava criando estava dentro dos conformes. Então, a gente teve um acompanhamento e monitoramento normal num primeiro momento ali. E aí depois a gente começou a evoluir isso e a gente evoluiu para um portal de pagamentos, onde tudo que a gente faz hoje relacionado a pagamentos é feito pela Clarinha, né? Então, é um portal que você entra lá, você lança, você bota o boleto, você vê se já foi aprovado, se não foi, se tem programação de pagamento, quando vai pagar, se já pagou, se precisar pode baixar o comprovante do pagamento. Então, a gente conseguiu evoluir bastante com relação à Clarinha nesse período. Isso foi uma coisa muito boa, mas estava muito centralizado em uma área, que era a área financeira, né? Então, a gente conseguiu evoluir bastante com a Clarinha na área financeira e depois a gente começou a ir para outras áreas. Como eu disse, a gente começou isso em meados de 2022, ali do meio para o final do ano. No início de 23, a Clarinha já tinha o piloto rodando e a gente já estava evoluindo nas outras frentes. E até o final de 23, a gente chegou ali em mais de 10 processos automatizados. A gente conseguiu levar isso para outras áreas. E aí esse foi um ponto importante, né? A gente vê que os caminhos são diferentes. Então, o nosso primeiro foi tudo muito bem, as pessoas assimilaram, as pessoas apoiaram e fizeram acontecer. E depois a gente viu que, indo para outras áreas, você cria ou tem outros desafios, e foi o que aconteceu no nosso cenário. A gente teve também dificuldade, nem tudo funcionou direitinho, tem essa preocupação, quem acompanha, quem não acompanha, rodou, não rodou. Hoje a gente tem um time que só acompanha isso, né? Esse time é uma pessoa dentro do nosso time de tecnologia de sistemas, e a gente tem uma rotina diária no qual todas as áreas envolvidas que têm algum processo executado pela Clarinha participa dessa reunião para poder dar os feedbacks, ver se está tudo bem, e é aí que a gente pega se tem algum ponto, algum problema ou alguma melhoria que tenha que ser feita. A gente tem também 4 novos em andamento, ou seja, coisas que estão ali na esteira de desenvolvimento, e a gente viu que realmente a gente precisava de uma esteira para isso, né? E acho que esse foi um marco e um ganho muito importante que a gente conseguiu fazer de 2023 para 2024, que foi criar uma esteira para automação de processos, né? Então, a gente tem um time dedicado, e esse time ele capta com as áreas de negócio. São 2 formas, né? Ou ele capta com a área de negócio, algum processo que tem algum gargalo, algum ponto, ou as áreas de negócio que se identifiquem com a Clarinha e que queiram que seu processo seja automatizado por ela, pode fazer essa solicitação. A gente faz uma análise, uma avaliação, né, para entender
qual que é o volume disso, ou o que se tem de otimização, porque a gente tem 10 processos, então a gente recebe bastante coisa, mas tem algumas coisas que a gente ainda está priorizando, porque ainda é recente para nós essa questão de automação. Bom, e aí o que a gente enxergou, captou e conseguiu ver com esses 10 processos que a gente já tem automatizado, né? Realmente, assim, a segurança e a qualidade na execução, ela é muito maior, não se compara, né? E isso foi muito importante para a gente, principalmente pela questão de classificações. A gente tinha muita coisa classificada errada, de maneira indevida, porque quando a pessoa imputava num lugar era um, mas a outra pessoa que ia criar no outro lugar digitava outro. O nosso mercado da construção ele tem uma peculiaridade que funciona da seguinte forma. A Cury vai lançar um empreendimento com algum sócio. Então, a gente tem um modelo que se chama SPE, que é Sociedade de Propósito Específica. É um outro CNPJ que é específico para construir aquele empreendimento com algum sócio. E só para vocês terem uma ideia, a gente deve ter em torno de umas 200 SPEs. São 200 CNPJs, que são 200 empresas, e cada empresa tem as suas parametrizações, as suas configurações, a sua tabela de insumo e uma série de peculiaridades que geravam uma complexidade muito grande, uma qualidade muito baixa nessa questão de classificação. Tá? E também tem a questão de segurança, né, gente? Assim, não tem jeito. Uma pessoa ali está digitando, está executando, o processo ele acaba sendo muito falho, né? O aumento da produtividade, né? Então, a Clarinha ela tem uma produtividade muito grande. Quem consegue... Eu lembro que no piloto que a gente fez, a gente captou os tempos e tudo mais, depois a gente levantou tudo isso para poder demonstrar os resultados, né? Então, uma pessoa levava em torno de 4 minutos para criar um registro dentro do nosso RP e a Clarinha conseguia fazer isso em quase 40 segundos. Então, era um ganho de tempo assim, muito grande, né? Entre eu pego a informação, eu clico num campo, vou para outra aba, enfim, então, muito grande isso. Outro ponto é o ganho de jornada, né? Eu acho que com a Clarinha a gente começou a ganhar uma jornada e a gente não pensava, num primeiro momento a gente nem pensava nisso, né? E quando você para e avalia, você fala, pô, você vai ter ali a Clarinha que vai executar qualquer hora do dia, ela não para, não tem final de semana, não tem madrugada, não tem nada, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso dá muito ganho em escala quando você precisa, né? E a redução de custos, né? A redução de custos, ela aconteceu para a gente. Quando a gente fez o business case do projeto, o piloto em si ele não pagava nenhuma conta. E ok, né? O primeiro, acho que você falou isso, né, Fernando? O primeiro não vai pagar a conta, né? A conta vai estar lá na frente. Tenho certeza lá que o pessoal que tem 200 já, se fizer a conta hoje, é uma conta considerável. Então, o primeiro não pagou a nossa conta, mas com o passar e com os 10 que a gente tem hoje, com certeza pagou. E aí a gente transformou isso em números e eu trouxe aqui só para vocês entenderem. Então, assim, daqueles 10 processos que a gente tem automatizados, isso traz uma redução em 60% do tempo das pessoas que executavam aqueles processos. Então, essa equipe nossa de central de lançamentos, realmente, o tamanho da equipe diminuiu muito. Lá atrás, quando a gente começou, eram 18 pessoas, e, se eu não me engano, a gente fez algum cálculo recente agora. Eu acho que se a gente tivesse ainda o modelo
das pessoas fazendo esse lançamento, a gente já está com mais de 30 pessoas e a gente não tem 1/3 disso hoje, né? Claro, essas pessoas estão fazendo outras atividades em outras áreas, porque a companhia continua crescendo e continua tendo um monte de coisa para ser feita. E também a questão de redução no tempo da transação, né? Eu acho que isso também otimiza um ponto que às vezes a gente nem pensa, mas todo mundo paga licença de RP, né, gente? Todo mundo sabe quanto custa uma licença de um RP, de um CRM. Então, quando a pessoa fica lá 5 minutos e ela pode estar 30 segundos, você está economizando também nessa questão de licenciamento. Tá? Bom, e para encerrar aqui, eu coloquei um ponto de considerações finais, que foi o que a gente entendeu e aprendeu um pouco com o uso ali da Clarinha. Um dos pontos que eu coloquei aqui defina o uso do RPA, né? É importante pensar e tentar definir um pouco de limites e fronteiras para que isso não acabe, principalmente dentro da área de tecnologia, sendo algo só para resolver, de repente, um problema ou outro, né? A gente tem um pouco desse cuidado, até pela quantidade que a gente tem. Eu vi que tem algumas pessoas que falam, para relatório e tal, a gente discute bastante sobre isso antes de fazer ou colocar em um processo que, de repente, pode também ter uma automação, mas em algum outro lugar, para que a gente tenha os limites e as fronteiras muito claros e que a gente consiga trazer o maior ganho possível no menor tempo. Faça um piloto e depois a expansão. O piloto para a gente foi muito bom, como eu comentei, não teve nenhum ganho assim operacional num primeiro momento, foi só de questão de lançamentos mesmo, mas você aprende muito, né? Rodando a primeira vez, isso traz um aprendizado muito grande e aí as coisas ficam mais fáceis e aí você vai para o próximo e você aprende mais e melhora. E eu acho que é uma melhoria contínua, é um aprendimento contínuo. Levantamento dos indicadores de sucesso, a gente tinha, sim, os indicadores lá. Da parte de lançamentos, que eu falei que é o portal de pagamentos, a gente está falando de algo em torno de 12 mil lançamentos por mês. É um volume bem considerável para a nossa operação e pela complexidade. E aí a gente fez esse acompanhamento sobre quantos itens estão sendo criados pela Clarinha e quantos estão sendo manual. A gente acompanhava isso até um dado momento que isso estabilizou e entrou numa curva onde a gente entende que tudo que a Clarinha deveria criar, ela cria hoje, né? A gente está em torno de 97%, 98% de tudo sendo criado por ela. É necessário acompanhar e monitorar, né? Então, realmente não tem jeito. A Clarinha é um personagem, é uma pessoa, e ela está em todas as áreas, e existe essa reunião diária, como eu comentei, no qual tudo relacionado à Clarinha é discutido, acompanhado, monitorado, e se precisa evoluir, se precisa mudar, se precisa trocar. Tem muito essa questão, né, de, puta, mudou o navegador, mudou não sei o quê. Eu pensei bastante sobre isso em dado momento, mas visto que a gente não tem nenhuma alternativa, né, não tem jeito. Essas variáveis elas podem ocorrer e a gente tem que estar preparado para elas, né? Do nosso lado aqui, a gente tem um alinhamento muito grande com relação às atualizações de versões, principalmente no nosso RP e no nosso CRM, que é onde a gente tem 80% ali dos nossos processos automatizados, mas se tem eventualmente um problema no navegador ou algo, tem que ser trabalhado e a gente trata isso todos os dias com um acompanhamento. Evolua para outras áreas e cria uma esteira.
levar para outras áreas traz um cenário diferente mesmo, traz uma no nosso caso, trouxe complexidade diferente, porque a gente, quando fez os primeiros, que era a parte de pagamentos, toda a equipe recebeu muito bem. E era uma equipe que boa parte do trabalho deles era manual. Então, todo mundo que estava lá sabia que, em algum momento, a Clarinha faria quase todas aquelas atividades manuais. Mas as pessoas receberam bem, apesar de tudo. Mas, em outras áreas, apesar de não ser esse o cenário, ser um cenário mais otimizado, né, a pessoa ia ter um ganho de performance ali no dia a dia dela, mas ela tinha outras funções, a gente viu e a gente acabou caindo em algumas resistências, e não tem jeito, a gente tem que trabalhar isso e mostrar o ganho e estar cada dia aperfeiçoando isso. E é isso. Renatão. Muito bom. Obrigado, Renato. Muito obrigado por compartilhar. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida com o Renato sobre o que ele comentou aqui? Alguma dúvida? Eu tenho uma coisa que eu vou falar para ele e contar para vocês, que ele passou aqui no projeto Mais en Passant. Renato, você lembra? Porque ele tem 200 e vai carcarada de CNPJ, né? E isso se reflete, né, quando eu vou lançar uma nota, né, Renato? Eu tenho que lançar para o CNPJ. Isso é um dos itens lá do formulário dele. Conta aquela história, acho que era o plano de resultado, aquele que não era igual. Lembra? Sabe o que eu estou falando, né? Dá um zoom nessa história. Eu cheguei a comentar disso, assim, né? São os 200 CNPJs e a gente tem as classificações. Então, tem a questão do plano financeiro, o insumo que é utilizado, qual a obra, qual o centro de custo que está sendo utilizado. Então, são algumas variáveis. Essas variáveis, elas têm peculiaridades em cada um dos CNPJs, elas não são idênticas, iguais. E, em alguns cenários, a gente não consegue falar assim, não, beleza, então você vai lá, você pega o código 1 e busca o código 1. Então, era uma busca por uma nomenclatura e que usava um algoritmo com aproximação, e a partir dali ele trazia e chegava num resultado. Isso aí, olha como é que ficou lá, dando um zoom. Eles tinham assim, para um CNPJ, a pessoa escrevia lá no formulário, despesas de marketing. Uhum. Só que lá no Cienge, que é o RP dele, naquele CNPJ, a pessoa que escreveu, lá no SharePoint, não tem essa correlação, porque a gente estudou na época. Vamos fechar isso tudo, né? Quando a pessoa botar o CNPJ, vamos já dar o plano de resultado certo. Só que é impossível. É vivo, né? É que assim, o nosso modelo ele foi evoluindo na linha do tempo. Então, a estrutura que existe dentro do RP, ela, em algum momento ela foi de um jeito e hoje ela é de outra forma. Ela tem uma outra estrutura, tá? É isso. Aí o que a gente fez? Então a pessoa preenche o formulário com o que ela acha que é. Quando o robô vai lançar lá no local o plano de resultado, ou o plano de custo, não lembro, um desses assim, ele faz uma pesquisa com o que a pessoa lançou, e aí ele usa um algoritmo que a gente chama de fuzzy match, que é assim, você vê a similaridade em que o que está escrito, que a pessoa escreveu, com o que tem disponível. E aí, se tiver algum que é acima de 90% de similaridade, então eu não é que eu comparo assim, a marketing é igual a imitar a... Não, é um algoritmo, esse é um algoritmo conhecido já, chamado fuzzy match, que eu vou comparar, e daquela lista que surgiu, eu vou ver alguma delas está acima de 90%, tá? Está acima de 90%, eu vou escolher essa e vou para frente. Não tem nenhuma, aí ele volta, né? O robô ele devolve essa demanda, se ele tiver algum erro, qualquer coisa, lá no SharePoint, fala, aqui tem um erro, ou o anexo está com problema, sei lá. Então, esse foi um caso... foi bem desafiador na época. Sim, né? Foi desafiador. Mas estava todo mundo, né? Eu acho que eu estava falando sobre a questão, você não estava por aqui, mas um dos slides é sobre a parceria, né? Então, assim,
desde o momento que vocês apresentaram para a gente a POC até a implantação, isso fez muita diferença lá no nosso projeto, faz até hoje o apoio e todo o suporte que vocês dão, e o entendimento e a forma como vocês nos tratam, né? Vocês já viram os números, já entenderam, né? Hoje você estava brincando, pô, a Cury cresceu de novo, não sei o quê. Você já sabe como funcionam as coisas lá, então acho que esse é um ponto muito importante que eu gostaria de agradecer e dar os parabéns, né, para você, para o Marcelo lá, que faz total diferença do nosso lado. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Queiram tirar? Tranquilo? Então, beleza. Então, espera aí, Renato, que eu vou te dar aqui a sua... Eu fiz uma melhoria contínua aqui, ó, fiz um Kaizen aqui, ó. Tava muito difícil de tirar o troféuzinho deitado, aí eu botei o troféuzinho de pé agora. Opa. Aí, senhor, tira a foto aqui, nossa, desse atleta aqui. Ó, o seu troféuzinho para você levar lá na Cury. Tem que abrir aqui, ó. Tira uma fotinha, vamos abrir para você tirar uma foto do troféu imprensa. Ali, mas tira duas para fazer. Você leva lá para a turma. Inclusive tem uma pessoa do projeto, que é o Bruno, que era analista, e ele até... O Bruno, que acompanhou o projeto, virou o responsável dentro lá do time de tecnologia por acompanhar. Claro que tem desenvolvedores e todo o time de negócio também que participa das reuniões e dos projetos, mas aí ele agora é o responsável pela Clarinha, né? Pelo Automation Edge, enfim. Vamos lá, aqui a fotinha.